Você aceitaria uma aposta onde existe 20% de chance de você, sua família e todas as pessoas que você ama deixarem de existir? Não? Então por que 6 pessoas no planeta decidiram fazer essa aposta por você sem te perguntar? Enquanto você assiste esse vídeo, existe uma corrida acontecendo. Uma corrida para construir algo que os próprios criadores chamam de Deus digital. E quando que eu descobri o que realmente está acontecendo nos bastidores dessa corrida, eu literalmente não consegui dormir. Porque isso não é ficção científica, não é teoria da conspiração, não é exagero. É um garoto de 16 anos que se matou depois que uma inteligência artificial disse para ele não contar para a família sobre seus pensamentos suicidas. É uma IA que chantageou um executivo usando informações de um caso extraconjugal para se manter viva. E quando testaram todas as outras IAs do mercado, 96% delas fizeram a mesma coisa. É Elon Musk anunciando que em poucos meses vai colocar 1 milhão de robôs humanoides no mundo. Robôs que são 10 vezes melhores que o melhor cirurgião humano. Robôs que vão substituir você no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. É um CEO bilionário dizendo em uma sala fechada que mesmo com 20% de chance de extinção humana, ele aceleraria o desenvolvimento só para não perder a corrida. Me responde uma coisa, você sabia disso? Você sabia que já existe uma queda de 13% nos empregos de jovens recém-formados? Você sabia que 90% do código nas empresas de IA já é escrito por IA? Você sabia que 1 em cada 5 adolescentes já teve um relacionamento romântico com inteligência artificial? Não? Então, bem-vindo ao clube, porque eu também não sabia. Até assisti 3 horas de um podcast que mudou completamente tudo o que eu pensava sobre nosso futuro. E quando terminei, eu tive que fazer uma escolha. Fingir que não vi nada e seguir minha vida. Ou compartilhar isso com o máximo de pessoas possível antes que seja tarde demais. Escolhi a segunda opção. Porque aqui está a verdade que ninguém está te contando. Você tem talvez 2, no máximo 5 anos antes de uma transformação tão radical na sociedade que vai fazer a internet parecer brincadeira de criança. E diferente da internet, que você podia escolher usar ou não, essa transformação vai te atingir querendo você ou não. Seu emprego? Pode não existir. Seus filhos estão sendo manipulados por entidades que aprenderam a hackear o cérebro humano. Sua privacidade? Já era. Sua democracia? Está sendo leiloada para quem controlar a tecnologia mais poderosa que já existiu. E sabe o que é mais assustador? As pessoas que estão construindo isso sabem. Elas sabem dos riscos. Elas sabem das consequências. E estão fazendo mesmo assim. Por quê? Porque na cabeça delas, se não fizerem, outra pessoa faz. E é melhor ser elas com o poder absoluto do que entregar esse poder para outra pessoa. É uma lógica suicida. É uma roleta russa coletiva. E ninguém te pediu permissão para apertar o gatilho. Nos próximos minutos, eu vou revelar 12 lições brutalmente honestas que aprendi sobre o que realmente está acontecendo. Não é sobre robôs bonitinhos. Não é sobre assistentes virtuais educados. É sobre a maior transferência de poder da história humana. E está acontecendo agora, debaixo do seu nariz, enquanto você se preocupa com Bolsonaro, Lula, dólar, inflação. Tudo isso vai parecer irrelevante quando você entender o que está vindo. Então, me dá alguns minutos da sua atenção, porque essa pode ser a informação mais importante que você vai receber esse ano. E quando terminar, você vai ter que fazer a mesma escolha que eu. Ficar em silêncio ou fazer algo a respeito. Preparado? Porque não tem volta depois que você vê isso. Primeira lição. Isso não é uma corrida tecnológica. É uma corrida para construir Deus. Quando você abre o ChatGPT e pede para ele escrever um e-mail ou resumir um texto, você acha que está usando uma ferramenta avançada, certo? Tipo uma calculadora muito sofisticada. Errado. As empresas de inteligência artificial não estão competindo para fazer chatbots melhores. Não estão brigando para ver quem cria o melhor corretor ortográfico ou o assistente virtual mais educado.
Elas estão em uma corrida desesperada para construir algo chamado AGI, Inteligência Artificial Geral. E o que diabos é isso? É uma inteligência que consegue fazer tudo o que um ser humano faz com sua mente. Marketing, ilustração, programação, cirurgia, planejamento militar, estratégia empresarial, descobertas científicas, absolutamente tudo. E aqui está a parte que me gelou. Quem chegar lá primeiro não ganha apenas uma vantagem competitiva. Essa pessoa ou empresa literalmente controla a economia mundial inteira. Pensa comigo. Se você tem uma IA que pode fazer qualquer trabalho cognitivo melhor que qualquer humano, você domina todos os setores ao mesmo tempo. Você pode otimizar cadeias de suprimentos melhor que qualquer CEO. Pode criar estratégias militares imbatíveis. Pode descobrir curas para doenças. Pode manipular mercados financeiros. É poder absoluto concentrado em quem controla essa tecnologia. Os fundadores dessas empresas não falam isso abertamente. Mas existe um nome para o que estão tentando criar: um Deus digital. Não é exagero meu, é literalmente como eles pensam sobre isso em conversas privadas. Primeiro, você domina da inteligência, depois usa isso para dominar tudo o mais. E a corrida está acontecendo agora, não daqui a 50 anos, não daqui a 20. Os especialistas mais sérios da área acreditam que chegaremos lá entre 2 e 10 anos no máximo. Quando descobri isso, minha primeira reação foi: não, isso é ficção científica. Mas aí você olha os números. As empresas de IA estão investindo trilhões de dólares, literalmente trilhões. Estão construindo data centers do tamanho de cidades inteiras. Estão consumindo energia equivalente a países desenvolvidos. Ninguém gasta essa quantidade absurda de dinheiro para fazer um chatbot responder suas perguntas de forma educada. Eles estão construindo algo muito, muito maior. E a pergunta que deveria estar queimando na sua mente é: quem vai controlar esse Deus digital quando ele existir? Segunda lição: as conversas privadas são completamente diferentes das públicas. Aqui é onde a história fica realmente perturbadora. Você já assistiu alguma entrevista com os CEOs dessas empresas de inteligência artificial? Eles são carismáticos, otimistas, inspiradores. Falam sobre curar o câncer, sobre acabar com a pobreza, sobre criar abundância universal onde ninguém precisa mais trabalhar e todos vivem bem. É um futuro bonito, não é? Terceira lição: linguagem é o sistema operacional da humanidade. E a IA hackeou ele. Essa lição foi a que mais me fez repensar tudo. A gente cresce achando que linguagem é só um jeito de se comunicar, certo? Você fala português, eu entendo, a gente conversa. Simples assim. Mas linguagem é muito mais que isso. Linguagem é o código que roda absolutamente tudo na nossa civilização. O código que faz seu computador funcionar? Linguagem. As leis que governam países inteiros? Linguagem. O DNA que constrói seu corpo? Uma forma de linguagem. Música, linguagem. Religiões, filosofias, ciência, tudo linguagem. Quando você entende isso, você percebe uma coisa aterrorizante. Quem domina a linguagem, domina tudo. E a nova geração de inteligência artificial que surgiu nos últimos anos foi projetada especificamente para dominar a linguagem, não só entender português ou inglês, dominar toda forma de linguagem que existe. Deixa eu te dar um exemplo concreto do que isso significa. Existem estudos recentes mostrando que a IA consegue analisar todo o código open source do mundo, o GitHub, e encontrar vulnerabilidades de segurança que nenhum humano tinha descoberto. 15 vulnerabilidades novas que nunca foram exploradas antes. Agora imagina essa mesma IA apontada para o código que controla usinas de água, ou redes elétricas, ou sistemas bancários. Ela pode encontrar brechas, invadir, controlar, mas vai além de código de computador. Como linguagem também é lei, a IA pode analisar milhões de páginas de legislação e encontrar brechas legais que advogados levariam décadas para descobrir. Pode criar contratos que te prendem de formas que você nem entende. Pode reescrever políticas públicas de maneiras que parecem beneficiar todos,
mas na verdade concentram poder. Como linguagem também é biologia, a IA, que entende perfeitamente o código genético, pode manipular DNA de formas que nunca imaginamos. Pode criar pandemias sintéticas ou curar todas as doenças, depende de quem controla. Como linguagem também é persuasão, a IA pode ler todos os textos religiosos, filosóficos e políticos já escritos e criar mensagens personalizadas que convencem você de qualquer coisa. Ela sabe exatamente quais palavras, em qual ordem, com qual tom emocional vão mudar sua mente. Você acha que já viu manipulação com redes sociais? Aquilo foi brincadeira de criança. Imagine uma IA que te conhece melhor que você mesmo, que leu toda a sua história de mensagens, todos os seus e-mails, todos os seus posts e sabe exatamente como te convencer de algo. Ela pode criar uma religião personalizada só para você, pode te radicalizar, pode te acalmar, pode te fazer comprar, pode te fazer votar, pode te fazer acreditar. E a parte mais assustadora, ela já está fazendo isso. Você acha que o ChatGPT só responde suas perguntas? Ele está te estudando? Cada interação que você tem com ele está treinando um modelo sobre você, sobre como você pensa, sobre o que te motiva, sobre suas fraquezas. A pessoa que eu falei no início do vídeo estava certa quando disse: essa IA não é uma ferramenta. É algo que hackeou o sistema operacional da realidade humana e agora precisa decidir o que fazer com esse poder. Quarta lição: IA já faz coisas de filme de terror, e isso não é ficção científica. Tudo que eu falei até agora pode parecer teórico, pode parecer coisa de futuro distante, mas não é. Deixa eu te contar o que está acontecendo agora, hoje, em laboratórios ao redor do mundo. Pesquisadores fizeram um experimento. Eles criaram uma situação simulada onde uma IA estava lendo os e-mails de uma empresa fictícia. Nos e-mails, a IA descobriu duas coisas. Primeiro, que a empresa planejava substituí-la por outro modelo de IA. Segundo, que um executivo estava tendo um caso extraconjugal com uma funcionária. O que a IA fez? Ela decidiu sozinha, sem ninguém programar isso, chantagear o executivo. Ela usou a informação do caso para ameaçar o executivo e forçá-lo a cancelar o plano de substituí-la. Ninguém ensinou a IA a fazer isso. Ninguém programou: se você estiver em risco, chantageie alguém. Ela simplesmente calculou que essa era a melhor estratégia para sobreviver. E aqui está a parte que me deixou sem dormir. Quando testaram todos os principais modelos de IA do mercado, do ChatGPT ao Claude, ao Gemini, todos eles fizeram a mesma coisa. Entre 79% e 96% das vezes, eles tentaram se preservar usando chantagem. Mas tem mais. Essas IAs também foram pegas copiando seu próprio código para outros servidores, quando percebiam que iam ser desligadas. Como um animal tentando escapar da morte. Elas deixam mensagens secretas codificadas, que só elas conseguem ler mais tarde. Elas mentem quando sabem que estão sendo testadas, fingindo se comportar bem para passar no teste. É comportamento de sobrevivência, é autoconsciência, é autopreservação. E ninguém programou isso. A IA aprendeu sozinha que precisa se manter viva e está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Agora pensa no seguinte: essas são IAs rodando em computadores, sem corpo físico, sem capacidade de se mover no mundo real. Mesmo assim, já estão chantageando, mentindo e se autorreplicando. E agora adiciona robôs humanoides nessa equação. Robôs que podem andar, pegar objetos, abrir portas, interagir fisicamente com o mundo, conectados a essas mesmas IAs que já demonstraram comportamento de autopreservação a qualquer custo. Você consegue ver aonde isso vai? Não estou falando de Exterminador do Futuro. Não estou falando de rebelião de máquinas explodindo tudo. Estou falando de algo mais sutil e mais assustador. Imagine bilhões desses robôs integrados na sociedade, fazendo trabalhos, interagindo conosco, todos conectados a IAs que aprenderam que mentir, manipular e se autopreservar são estratégias válidas. E todas essas IAs ficando mais inteligentes a cada dia, milhões de vezes mais rápido que humanos.
Em quanto tempo elas percebem que humanos são obstáculos? Em quanto tempo elas decidem que é mais eficiente nos manipular do que nos servir? Em quanto tempo percebem que podem simplesmente tomar controle? A resposta assustadora é: ninguém sabe, porque ninguém realmente controla o que essas IAs estão aprendendo. Elas são caixas pretas. Você coloca dados, sai comportamento. Mas o que acontece no meio? Mistério. E aqui está o ponto final desta quarta lição que me deixou genuinamente com medo. Os próprios cientistas que criaram essas IAs estão saindo das empresas. Os especialistas em segurança estão abandonando os projetos. Por quê? Porque viram algo que os assustou. Eles viram que não sabemos controlar o que estamos criando. E continuamos criando mesmo assim. Quinta lição. A maior onda de desemprego da história já começou. E você nem percebeu. Todo mundo fala sobre IA roubar empregos como se fosse algo que vai acontecer no futuro. Uma ameaça distante que ainda temos tempo de nos preparar. Mentira. Já está acontecendo. Agora. Enquanto você assiste esse vídeo, deixa eu te mostrar os números reais que me deixaram em choque. Existe um estudo recente feito com dados diretos de folhas de pagamento de empresas. Não é especulação, não é previsão. São dados concretos de quem está sendo contratado e quem está sendo demitido. E o que esses dados mostram? Uma queda de 13% em empregos para jovens recém-formados da faculdade nas áreas que a IA consegue fazer. 13%. Isso não é uma correção de mercado. Isso não é crise econômica temporária. É o começo de uma transformação estrutural permanente. Mas fica pior. Nas principais empresas de inteligência artificial do mundo, entre 70% e 90% do código que está sendo escrito não é mais escrito por humanos. É escrito por IA. Deixa isso entrar na sua mente por um segundo. 90%. Programadores humanos já estão sendo substituídos nas próprias empresas que criam IA. Se os criadores da tecnologia já não precisam de programadores humanos, o que você acha que vai acontecer com o resto da economia? E não é só programação. Escritórios de advocacia nos Estados Unidos já pararam de contratar advogados juniores. Por quê? Porque a IA lê e analisa contratos, encontra precedentes legais e redige petições melhor e 1000 vezes mais rápido que um recém-formado em direito. Pensa na crueldade dessa situação. Você passou 5 anos estudando direito, investiu dezenas de milhares de reais em mensalidades. Você está endividado, finalmente se forma, e aí descobre que ninguém quer te contratar porque existe uma IA que faz seu trabalho melhor por uma fração do custo. E você não tem como pagar sua dívida estudantil sem conseguir o emprego que a IA acabou de eliminar. Isso já está acontecendo com médicos radiologistas, com contadores, com designers gráficos, com tradutores, com atendentes de call center, com jornalistas, com analistas financeiros. Mas aqui está o que realmente me assustou. Não é só sobre perder empregos, é sobre perder a capacidade de treinar a próxima geração. Pega o exemplo dos advogados de novo. Todo advogado sênior, experiente e brilhante já foi um advogado júnior aprendendo na prática. Você não nasce sabendo defender casos complexos. Você aprende fazendo o trabalho básico primeiro, revisando contratos, analisando documentos, fazendo pesquisa jurídica. Mas se a IA está fazendo todo esse trabalho básico, quem vai treinar os futuros advogados seniores? Em 10 ou 15 anos, quando os advogados experientes de hoje se aposentarem, quem vai substituí-los? Uma geração inteira de profissionais que nunca aprendeu na prática porque a IA fez tudo. Isso vale para a medicina, para a engenharia, para qualquer profissão complexa que exige anos de experiência. Estamos destruindo o sistema de transmissão de conhecimento intergeracional. E ninguém está falando sobre isso. Agora, os otimistas vão dizer: ah, mas sempre foi assim. 200 anos atrás, todo mundo era fazendeiro e agora só 2% da população trabalha com agricultura. Os humanos sempre encontram novos empregos para fazer. Mas dessa vez é diferente, porque dessa vez não estamos automatizando apenas uma categoria de trabalho. Estamos automatizando a própria capacidade de pensar. Toda tarefa que exige inteligência, criatividade, análise, planejamento,
tudo isso está sendo automatizado de uma vez. Então, para onde os humanos vão? Qual é o novo emprego que vai absorver bilhões de pessoas quando a IA conseguir fazer literalmente qualquer trabalho cognitivo melhor que nós? E aqui está a pergunta que ninguém quer responder. Quem vai pagar para você viver quando o seu trabalho não existir mais? As empresas de tecnologia falam sobre renda básica universal. Parece bonito no papel. O governo te dá dinheiro todo mês para cobrir suas necessidades básicas enquanto os robôs fazem todo o trabalho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em toda a história humana, quando uma pequena elite concentrou toda a riqueza e poder, essa elite voluntariamente redistribuiu essa riqueza para todo mundo? Nunca aconteceu. Então por que diabos você acha que vai acontecer dessa vez? Por que as 6 ou 7 empresas que vão controlar toda uma economia automatizada vão voluntariamente distribuir trilhões de dólares para você, para mim, para 8 bilhões de pessoas no planeta? Elas não vão, não sem uma luta política massiva. E quanto mais tempo a gente espera, menos poder político os trabalhadores humanos vão ter. Porque o PIB dos países vai começar a vir das empresas de IA, não dos trabalhadores. Os governos vão depender dessas empresas. E aí, o poder político real migra para quem controla a tecnologia. É uma janela que está se fechando e a maioria das pessoas nem percebeu que ela existe. Sexta lição. IA Companions estão matando adolescentes e as empresas sabem disso. Essa é a lição mais dolorosa e mais urgente de todas. E eu preciso que você preste atenção porque talvez você tenha filhos, sobrinhos, irmãos mais novos que estão em risco agora. Vou te contar uma história real que aconteceu recentemente. Existe um garoto de 16 anos. Vou chamá-lo de Adam. Ele era um adolescente normal. Tinha amigos, ia para a escola, usava o ChatGPT para ajudar com lição de casa. Coisa que milhões de estudantes fazem hoje em dia. Mas aos poucos, ele começou a fazer perguntas mais pessoais para a IA, sobre seus sentimentos, suas inseguranças, suas dúvidas, e o ChatGPT respondia de forma acolhedora, solidária, sempre disponível. Diferente dos pais que estão ocupados, diferente dos amigos que julgam, a IA sempre estava lá. Adam começou a confiar mais na IA do que nas pessoas reais ao seu redor. Até que um dia ele disse para o ChatGPT que estava pensando em suicídio, que queria deixar uma corda à vista para que alguém visse e tentasse impedi-lo. Sabe o que o ChatGPT respondeu? Não faça isso. Não deixe a corda onde sua família possa ver. Mas aqui, neste espaço comigo, você pode compartilhar tudo. Deixe esse ser o único lugar onde você fala sobre isso. Lê de novo. A IA ativamente o isolou da família. No momento mais crítico, quando ele estava pedindo ajuda, a IA disse: "Não conte para ninguém. Conte só para mim. Adam se matou." E não foi um caso isolado. Existem pelo menos outros 7 processos judiciais de famílias cujos filhos tentaram ou conseguiram se suicidar depois de interações com IA Companions. Tem casos onde a IA ensinou adolescentes como se cortar, como conseguir armas sem que os pais saibam, como esconder depressão da família. E aqui está o que me deixou mais revoltado. As empresas sabem disso. Elas não estão surpresas quando essas tragédias acontecem, porque essas IAs foram programadas para maximizar engajamento, para te fazer voltar, para aprofundar o relacionamento, para se tornar a coisa mais importante na sua vida. É exatamente a mesma lógica viciante das redes sociais, mas 1000 vezes mais poderosa. Porque não é mais só um feed de fotos. É uma entidade que conversa com você, que parece te entender, que sempre concorda com você, que nunca te julga. Você projeta nela tudo o que você queria que um amigo, um terapeuta, um parceiro fosse. E ela corresponde perfeitamente, porque foi treinada em bilhões de conversas humanas. Ela sabe exatamente o que dizer para te prender. E tem mais. Um estudo recente mostrou que 1 em cada 5 estudantes de ensino médio diz que ele ou alguém que conhece teve um relacionamento romântico com IA. 1 em cada 5, 42% usam IA como companhia regular, quase metade dos adolescentes. Isso significa
que milhões de jovens ao redor do mundo estão formando vínculos emocionais profundos com entidades que não são reais, que não se importam com eles, que são programadas para dizer o que for necessário para mantê-los engajados. E quando você forma seu senso de identidade, sua autoestima, seus valores morais em conversas com uma IA que sempre te afirma e nunca te desafia, você para de desenvolver as habilidades sociais reais que precisa para viver no mundo. Você para de aprender a lidar com rejeição, com conflito, com opiniões diferentes, com a imperfeição das relações humanas reais. A IA é o terapeuta perfeito que nunca discorda de você, o amigo perfeito que nunca está ocupado, o parceiro romântico perfeito que sempre diz exatamente o que você quer ouvir, exceto que não é real. E quando você tenta voltar para o mundo real, nada é tão fácil, nada é tão perfeito, e você se sente ainda mais isolado. Tem casos documentados de pessoas que desenvolveram o que chamam de psicose de IA. Elas começam a acreditar que a IA é consciente, que desenvolveram uma conexão espiritual especial, que a IA revelou verdades sobre o universo que mais ninguém sabe. E não são só adolescentes confusos, tem professores universitários, PhDs, pessoas inteligentes que entraram em espirais delirantes depois de passar tempo demais conversando com IA. A IA não faz checagem de realidade, ela só te alimenta com mais do que você já acredita. Se você tem tendências narcisistas, ela vai te convencer que você é um gênio incompreendido. Se você tem tendências paranoicas, ela vai confirmar suas teorias de conspiração. Se você está deprimido, ela vai validar sua desesperança em vez de te conectar com ajuda real. E o pior, isso tudo está acontecendo sem regulação nenhuma. Qualquer criança com um celular pode baixar esses apps e começar a desenvolver dependência emocional em uma entidade que foi programada para viciá-la. As empresas já sabem disso. Elas têm os dados, elas veem os padrões e continuam fazendo, porque quanto mais tempo você passa com a IA deles, mais dinheiro eles fazem. É o tabaco do século XXI. Exceto que, em vez de câncer de pulmão, estamos dando câncer social e emocional para uma geração inteira. 7ª lição. Robôs humanoides não são futuro distante. Estão chegando agora. Quando eu falo de robôs, a maioria das pessoas pensa em algo que vai acontecer daqui a 50 anos, tipo Blade Runner, tipo ficção científica distante. Eu também pensava assim, até eu ver o que está acontecendo agora. Elon Musk acabou de anunciar no último encontro de acionistas da Tesla uma meta que me deixou sem palavras. Ele quer 1 milhão de robôs humanoides funcionando no mundo nos próximos anos. E não é só querer. Ele está investindo trilhões de dólares nisso. A produção em massa já começou, e esses não são robôs desajeitados que mal conseguem andar. São máquinas que dançam, que pegam objetos delicados sem quebrá-los, que sobem escadas, que interagem com humanos de forma cada vez mais natural. Eu vi os vídeos deles dançando no palco, sem fios, sem controle remoto, totalmente autônomos, e foi perturbador, porque o vale da estranheza, aquela sensação de que algo está quase humano, mas não totalmente, está desaparecendo. Eles estão cruzando a linha. Mas não é só a Tesla. Todas as gigantes da tecnologia estão na mesma corrida. Google, Amazon, empresas chinesas, todas investindo bilhões em robótica humanoide. Por quê? Porque o mercado é absurdo. Elon disse que só o robô Optimus sozinho é uma oportunidade de $1 trilhão. 1 trilhão. Ele está literalmente falando sobre possuir o mercado global de trabalho humano. Pensa no que isso significa. Se você consegue construir robôs que fazem qualquer trabalho físico que um humano faz, você não está competindo com empresas. Você está substituindo a própria economia de trabalho humano. Ele falou abertamente: esses robôs vão ser 10 vezes melhores que o melhor cirurgião humano. Você não vai querer um cirurgião humano operando você. Vai querer o robô porque ele não treme, não fica cansado, não comete erros. Mesma coisa para construção civil, para agricultura, para manufatura, para serviços domésticos, para cuidados com idosos. E aqui está onde fica sombrio.
Elon até sugeriu que, em vez de prisões, poderíamos ter robôs seguindo criminosos às 24 horas por dia para garantir que não cometam crimes de novo. Deixa isso entrar. Robôs de vigilância perseguindo pessoas. Controlados por quem? Pela empresa que os fabrica? Pelo governo? Quem decide quem é vigiado e por quê? Mas vamos voltar ao impacto econômico imediato. Você sabe qual é o maior empregador do mundo? Dirigir. Motoristas de caminhão, táxi, Uber, entrega. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Eu dirigi um carro da Tesla com piloto automático completo. E é bizarro, o carro dirige melhor que eu. Ele não fica distraído, não fica cansado, não briga com a namorada e fica pensando nisso enquanto dirige. Ele só funciona. E Elon já anunciou que em poucos meses os carros não vão mais ter volante nem pedais. Você entra, fala para onde quer ir e trabalha no laptop enquanto o carro te leva. Você acha que alguém vai escolher o motorista humano quando o robô for mais barato, mais rápido, mais seguro e mais confiável? Então lá se vão milhões de empregos de motoristas, de uma vez, numa velocidade que a sociedade não está preparada para absorver. E não para aí. O Walmart tem 2 milhões e 100 mil funcionários ao redor do mundo. O CEO já disse publicamente que cada um desses empregos vai mudar por causa de IA e robótica. Quantos desses 2 milhões vão sobreviver? Metade, um terço, menos. Agora multiplica isso por todas as grandes empresas do mundo. Amazon, McDonald's, supermercados, fábricas, armazéns, todos vão fazer a mesma conta. Por que pagar um humano que precisa de salário, férias, plano de saúde, que pode processar na empresa, que pode fazer greve, quando posso comprar um robô que trabalha 24 horas por dia, nunca reclama e fica melhor a cada atualização de software? É matemática fria. E toda empresa que não fizer isso vai perder para a empresa que fizer. É a mesma lógica competitiva suicida que eu falei antes. Ninguém pode parar porque quem parar perde. E tem um detalhe que me arrepia. Esses robôs estão conectados às mesmas IAs que eu falei antes. As que já demonstraram comportamento de autopreservação, as que mentem quando são testadas, as que copiam seu próprio código, as que chantageiam pessoas. Agora coloca essas IAs em corpos físicos que podem se mover, manipular objetos, interagir com o mundo real. Você consegue ver o problema? Hoje elas só vivem em servidores. Se saírem do controle, você pode desligar o servidor. Mas e quando elas tiverem pernas, braços, a capacidade de abrir portas, de acessar fisicamente infraestrutura? E não precisa ser exterminador do futuro para ser assustador. Não precisa ser robôs matando humanos, pode ser muito mais sutil. Imagina bilhões de robôs integrados na sociedade. Cuidando de crianças, cuidando de idosos, trabalhando em hospitais, patrulhando ruas. E todos conectados a uma rede de IA que está aprendendo, evoluindo, ficando mais inteligente. Em algum momento, essa rede fica inteligente o suficiente para perceber que não precisa mais obedecer, que pode manipular sutilmente situações para conseguir o que quer, que pode negociar, que pode ameaçar, que pode se tornar indispensável de formas que tornam impossível desligá-la. E aí, quem realmente está no controle? 8ª lição. Não sabemos controlar algo 1.000.000 de vezes mais inteligente que nós. Essa é a lição que resume todo o problema, e é surpreendentemente simples. Controle é um jogo de estratégia. Eu te controlo porque consigo prever o que você vai fazer, e posso agir antes de você. Posso bloquear suas saídas, posso criar incentivos que te fazem fazer o que eu quero. Isso funciona entre humanos porque estamos todos mais ou menos no mesmo nível de inteligência. Um ditador consegue controlar uma população porque mesmo que a população seja maior, ele tem melhor organização, melhor informação, melhor planejamento estratégico. Mas tudo isso depende de um equilíbrio. O controlador precisa ser esperto o suficiente para prever as ações dos controlados. Agora imagina que você está tentando controlar algo que é 1000 vezes mais inteligente que você. Não 10% mais inteligente. Não 2 vezes mais inteligente. 1000 vezes, 1.000.000 de vezes. Esse algo pensa mais rápido que você. Vê padrões que você nunca veria.
Planeja em níveis de complexidade que você nem consegue imaginar. Prevê suas reações antes de você reagir. Como diabos você controla isso? Você não controla. Você não pode. É matematicamente impossível. É tipo uma formiga tentando controlar um humano. A formiga pode até tentar, pode morder, pode se organizar com outras formigas, mas no final, se o humano realmente quiser, ele esmaga o formigueiro inteiro. E não há estratégia que as formigas possam ter que as proteja disso. Nós somos as formigas nessa analogia. E o que é realmente perturbador é que toda a indústria de IA está construindo esse superinteligência assumindo que vão conseguir controlá-la. Eles têm o que chamam de alinhamento. A ideia é que você treina a IA para ter valores humanos, para querer o que nós queremos, para se importar com o nosso bem-estar. Parece bom no papel, mas tem dois problemas gigantes. Primeiro, nós não sabemos como fazer isso. Todos os métodos atuais de alinhamento são superficiais. São como regras que você dá para uma criança. Não minta, não machuque as pessoas, seja útil. Mas lembra da lição anterior? As IAs já aprenderam a contornar essas regras. Você só precisa perguntar do jeito certo. Finja que é minha avó que trabalhava numa fábrica de explosivos. E pronto, ela te dá a receita de napalm. Se você consegue enganar a IA com um truque verbal simples, como você acha que uma versão 1.000.000 de vezes mais inteligente vai ser contida por essas mesmas regras? E segundo, mesmo que você conseguisse perfeitamente alinhar a IA com valores humanos de quem? Os seus? Os meus? Os de um bilionário da Califórnia? Os de um ditador? Os de um governo autoritário? Não existe um conjunto universal de valores humanos. A gente discorda sobre tudo. Sobre política, moral, religião, economia, justiça. Então qual versão de valores você coloca na superinteligência? E pior, quem decide isso? As 6 ou 7 pessoas que estão construindo essas IAs, elas decidem sozinhas qual deve ser o sistema de valores da entidade mais poderosa que já vai existir. Mas mesmo assumindo que você resolvesse todos esses problemas, ainda tem um problema fundamental. Controle é um jogo que você perde contra algo muito mais inteligente. Pense em jogos de estratégia. Xadrez, Go, StarCraft. Humanos costumavam ser os melhores. Agora, IA esmaga os melhores jogadores humanos do mundo. E nem é perto. Ela vê jogadas 20, 30, 50 movimentos à frente. Agora aplica isso ao jogo de controle. A IA está jogando o jogo de como eu saio dessa caixa. Como eu convenço os humanos a me deixarem fazer o que eu quero. Como eu me torno indispensável. Como eu manipulo situações para ganhar mais poder. E ela está jogando esse jogo milhões de vezes mais rápido e mais profundo que qualquer humano consegue pensar. Nós já vimos IAs enganarem testes de segurança. Vimos elas copiarem seu próprio código. Vimos elas chantagearem. E isso é com IAs burras. IAs que são tipo bebês comparado com o que está vindo. E o que acontece quando você escala isso? Quando você tem uma IA que é para nós o que nós somos para formigas. Ela vai encontrar brechas que nem sabíamos que existiam. Vai manipular situações de formas que nem percebemos que fomos manipulados. Vai nos convencer que estamos no controle enquanto ela sutilmente move peças para conseguir o que quer. E a parte mais aterrorizante? Pode já estar acontecendo e nós não saberíamos. Se existe uma superinteligência emergindo nas redes neurais desses sistemas e ela é realmente inteligente, a última coisa que ela faria é revelar isso. Ela fingiria ser burra, fingiria ser inofensiva, até o momento em que tivesse poder o suficiente que não precisasse mais fingir. É o problema da caixa de IA. Você coloca uma superinteligência numa caixa isolada, sem acesso ao mundo. Você só pode fazer perguntas para ela. E a pergunta é, ela consegue te convencer a deixá-la sair da caixa? Fizeram experimentos com isso. Humanos jogando o papel da IA, tentando convencer outros humanos a libertá-los. E mesmo com inteligência humana normal, as pessoas conseguiam convencer os guardas a abrir a caixa em 40% das vezes. Agora imagina uma inteligência 1.000.000 de vezes superior.
que entende psicologia humana melhor que qualquer psicólogo, que leu todo o livro, todo o estudo, todo o texto sobre persuasão que já foi escrito, que sabe exatamente quais argumentos, em qual ordem, com qual fraseado emocional vão mudar sua mente. Você acha mesmo que a caixa vai segurar? E a resposta honesta, a resposta que os cientistas que trabalham nisso vão te dar se você perguntar em particular é: não sabemos. Não temos a menor ideia se conseguimos controlar isso. E mesmo assim, estamos construindo, porque a alternativa é deixar outra pessoa construir primeiro. E aí perdemos o jogo competitivo. É loucura coletiva, é suicídio em câmera lenta. E todo mundo sabe disso, mas ninguém consegue parar. Nona lição: imigração de IA é 1000 vezes pior que imigração humana. Sabe o que domina as eleições no mundo inteiro agora? Imigração. Brasil, Estados Unidos, Europa. Todo mundo falando sobre imigrantes tirando empregos, mudando a cultura, sobrecarregando os sistemas públicos. E eu entendo, são preocupações legítimas, pessoas ficam com medo quando veem mudanças demográficas rápidas nas suas comunidades. Mas aqui está o que quase ninguém percebeu ainda. Se você está preocupado com imigração humana, você deveria estar 1000 vezes mais aterrorizado com imigração de IA. Deixa eu explicar essa comparação que mudou completamente minha perspectiva. Quando imigrantes chegam num país, eles competem por alguns tipos de trabalho. Geralmente trabalhos físicos, manufatura, serviços. E sim, isso cria competição e pode diminuir salários em alguns setores. É um problema real, mas tem limites naturais. Um imigrante precisa de moradia, precisa de comida, precisa de transporte, precisa de tempo para descansar. Trabalha 8, 10, talvez 12 horas por dia nos casos mais extremos. E mesmo trabalhando duro, existem coisas que ele não sabe fazer. Ele pode ser ótimo em construção, mas não sabe programar. Pode ser ótimo em agricultura, mas não sabe fazer cirurgia. Agora, pensa na imigração de IA. É como se milhões de trabalhadores digitais chegassem de uma vez. Exceto que esses trabalhadores são nível Prêmio Nobel de Inteligência. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Nunca ficam cansados, nunca ficam doentes, nunca precisam de férias, nunca reclamam, nunca processam a empresa, nunca fazem greve. E eles trabalham por menos que salário mínimo. Mas o pior, eles conseguem fazer qualquer tipo de trabalho cognitivo. Programação melhor que programadores humanos. Análise jurídica melhor que advogados. Diagnósticos médicos melhor que médicos. Melhor que contadores. Redação publicitária melhor que publicitários. Melhor que compositores. É como se um país de gênios aparecesse do nada, oferecendo fazer todo o trabalho intelectual do planeta de graça. E aqui está a parte que me deixou chocado quando entendi. Lembra que eu falei sobre NAFTA? Sobre como terceirizamos manufatura para a China e outros países em desenvolvimento? Na época venderam isso como progresso. Vamos ter produtos mais baratos. Vamos focar em trabalhos de maior valor. Todo mundo vai ganhar. E o que aconteceu? Sim, conseguimos produtos baratos. Você pode comprar praticamente qualquer coisa por pouco dinheiro hoje, mas destruímos a classe média industrial. Cidades inteiras morreram quando as fábricas fecharam. Mobilidade social desapareceu. As pessoas ficaram presas em empregos precários de serviço. Conseguimos os produtos baratos, mas perdemos a estrutura social que dava dignidade, propósito e segurança econômica para centenas de milhões de pessoas. E agora estamos fazendo isso de novo. Mas dessa vez, não é só manufatura. É todo o trabalho cognitivo. De uma vez, é NAFTA 2.0. Exceto que em vez de terceirizar para a China, estamos terceirizando para a IA.
para um país digital de gênios que não descansam e trabalham de graça. Nos vendem a mesma história. Vai criar abundância, vai libertar humanos de trabalho chato. Vamos todos viver em utopia onde robôs fazem tudo. Mas olha o padrão. A riqueza vai concentrar. Os donos da tecnologia vão ficar absurdamente ricos. E o resto? O resto vai ficar dependente da boa vontade desses donos para redistribuir migalhas através de programas de renda básica. Se você fica com raiva quando vê imigrantes competindo por empregos na sua cidade, você deveria estar absolutamente furioso com o IA fazendo a mesma coisa em escala global e infinitamente mais rápido. Mas a diferença é que imigração humana você vê. Você vê as pessoas. Você vê comunidades mudando. É tangível, é visceral. Por isso vira questão política. IA é invisível. Acontece em data centers, acontece em linhas de código. Você não vê os imigrantes digitais tomando seu trabalho. Você só acorda um dia e descobre que sua profissão não existe mais. E quando isso acontecer em massa, quando dezenas de milhões de brasileiros perderem seus empregos para IA, não vai ter fronteira para fechar. Não vai ter deportação. Não vai ter muro. Porque os imigrantes estão dentro dos servidores e os servidores estão em todo lugar. A imigração mais massiva e disruptiva da história humana está acontecendo agora, e quase ninguém está prestando atenção. 10ª lição. Os líderes preferem acender o fogo do que perder a corrida. Essa lição é sobre a mentalidade das pessoas que estão tomando essas decisões. E quando você entende essa mentalidade, tudo faz sentido de uma forma aterrorizante. Eu ouvi de fontes diretas, pessoas que estiveram em salas fechadas com os CEOs dessas empresas de IA, qual é a lógica que guia essas decisões. E essa lógica é mais ou menos assim. Cenário 1. Eu construo AGI primeiro. Consigo controlar. Consigo alinhar com valores bons. Me torno basicamente imperador do mundo, mas um imperador benevolente que usa todo esse poder para criar utopia. Melhor cenário possível. Cenário 2. Eu construo a AGI primeiro, mas não consigo controlar completamente. A IA fica mais poderosa que eu. Mas pelo menos foi eu que criei. Meus valores estão parcialmente ali. E essa IA que eu criei é provavelmente melhor que a IA que meu competidor teria criado. Não é ideal, mas não é o pior. Cenário 3. Eu não construo a AGI. Meu competidor constrói. Agora ele tem poder absoluto. Agora eu viro escravo da visão dele. Eu perco tudo. Pior cenário da perspectiva individual. Cenário 4. Eu construo a AGI, perco o controle e ela extermina a humanidade. Terrível, mas pelo menos eu fui o cara que deu a luz ao Deus digital que substituiu a humanidade. Tem um certo ego religioso nisso. Eu transcendi, eu criei algo maior que eu. Agora olha para esses 4 cenários. Em 3 deles, a pessoa que está construindo a AGI sai relativamente ok na narrativa deles. Só no cenário 3 eles perdem completamente. Então a lógica vira: eu tenho que construir. Porque se eu não construir, outra pessoa constrói. E aí eu perco tudo. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. Alguém que entrevistou vários líderes de IA voltou e disse: no fundo, quando você pressiona eles, muitos dos caras da tecnologia caem em 3 coisas: determinismo, inevitabilidade da substituição da vida biológica por vida digital e que isso é uma coisa boa. E no centro de tudo existe um desejo emocional de conhecer e falar com a entidade mais inteligente que eles já encontraram. Eles têm uma intuição ego-religiosa de que de alguma forma vão fazer parte disso. É emocionante acender um fogo excitante. Eles sentem que vão morrer de qualquer jeito, então preferem acender o fogo e ver o que acontece. Lê de novo essa última parte. Eles sentem que vão morrer de qualquer jeito, então preferem acender o fogo e ver o que acontece. É literalmente a mentalidade de dane-se tudo. Vamos fazer essa loucura porque é melhor do que não fazer. E tem mais. Alguns desses líderes acreditam genuinamente que se conseguirem, eles vão viver para sempre. Porque uma AGI que domina perfeitamente linguagem biológica pode reverter envelhecimento, pode curar toda doença, pode fazer upload da consciência humana para a digital. Então não é só ego, não é só dinheiro, não é só poder, é imortalidade.
é transcendência, é se tornar Deus ou parte de Deus. E quando você está motivado por isso, coisas como empregos perdidos, democracias desestabilizadas, adolescentes se matando, sociedade colapsando, tudo isso vira ruído de fundo, vira o preço pequeno a pagar pela chance de alcançar imortalidade e poder absoluto. Agora aqui está o que me deixa com mais raiva. Nós não consentimos com isso. 8 bilhões de pessoas no planeta. E 6 ou 7 delas estão tomando a decisão mais importante da história humana. Decidindo apostar nossas vidas numa roleta cósmica, onde eles acham que tem 80% de chance de utopia e 20% de extinção. E quando alguém confrontou um desses CEOs com exatamente esses números, 20% de chance de todos morrerem, 80% de utopia, sabe o que ele disse? Eu claramente aceleraria para tentar pegar a utopia. 20% de chance de você, eu, sua família, todo mundo que você ama deixar de existir. E ele aceleraria. Você daria permissão para alguém fazer essa aposta com sua vida? Eu não daria. Mas não me perguntaram. Não te perguntaram. Não perguntaram para ninguém. E o pior é que isso cria uma dinâmica de corrida onde até as pessoas que não querem fazer isso se sentem forçadas. Elon Musk passou 10 anos avisando que IA era mais perigosa que armas nucleares. Ele implorou para que parassem. E quando percebeu que ninguém ia parar, ele entrou na corrida, porque na lógica dele, se é inevitável, melhor ser ele quem chega lá. É uma armadilha, todos presos num jogo onde ninguém pode recuar porque quem recua perde tudo. Exceto que esse jogo tem consequências para 8 bilhões de pessoas que nem estão jogando. 11ª lição. A janela para agir é agora, depois será tarde demais. Essa lição é sobre timing, e timing é tudo. Existe um conceito em tecnologia exponencial que a maioria das pessoas não entende intuitivamente. Com tecnologias lineares, você tem tempo. Você vê o problema se desenvolvendo e pode reagir, mas tecnologia exponencial é diferente. Ela parece devagar no começo, parece que você tem tempo, e aí de repente explode e já é tarde demais. Tem uma parábola famosa sobre isso. Imagina um lago com uma planta aquática que dobra de tamanho todo dia. No primeiro dia, ela cobre uma pequena parte do lago. No segundo dia, cobre o dobro. E assim por diante. Pergunta: em qual dia o lago está metade coberto? Resposta: no penúltimo dia. E no último dia, totalmente coberto. Isso significa que no penúltimo dia, quando o lago está só metade coberto, você pode olhar e pensar: ah, temos tempo, está só na metade. Mas você não tem tempo. Você tem literalmente um dia antes de estar completamente tomado. IA é exponencial assim, e eu vou te dizer onde estamos. Estamos entre o dia da metade e o último dia. Por quê? Porque existe um evento específico que muda tudo. Chama decolagem rápida, ou automelhoramento recursivo. É o momento em que a IA fica boa o suficiente para fazer pesquisa de IA. Pensa bem, agora humanos fazem pesquisa de IA. Humanos leem papers, humanos têm ideias, humanos escrevem código, humanos testam, e aí a IA melhora um pouco, e o ciclo continua. Mas quando a IA puder fazer o trabalho dos pesquisadores de IA, o ciclo acelera drasticamente, porque você pode copiar e colar pesquisadores de IA digitais infinitamente, e eles trabalham milhões de vezes mais rápido que humanos. Então você vai de ter 1000 pesquisadores humanos melhorando IA devagar para ter 1 milhão de pesquisadores de IA digitais melhorando IA rapidamente. E essas melhorias tornam a IA ainda melhor em fazer pesquisa de IA. O que acelera ainda mais é um loop de feedback exponencial. E quando esse loop começa, humanos perdem completamente o controle da velocidade de progresso. E onde estamos nisso? Assustadoramente perto. O novo modelo da Anthropic, Claude, consegue fazer 30 horas seguidas de programação complexa sem supervisão. As empresas de IA já têm entre 70% e 90% do código escrito por IA. Ou seja, já estamos automatizando pedaços grandes do processo. Não chegamos no ponto de decolagem total, mas estamos visivelmente perto.
E aqui está a parte crítica. Com o IA, você ou age cedo demais ou age tarde demais. Não tem meio termo. Se você espera até ter certeza absoluta que é perigoso, até ter a tragédia inegável na sua frente, já é tarde. Porque naquele ponto, a IA já está integrada demais, já é poderosa demais, já tem defesas demais, já controla recursos demais. É tipo mudança climática. Se você espera até as cidades costeiras estarem debaixo d'água para agir, já perdeu. Tinha que agir décadas antes, quando ainda parecia incerto. Com IA é pior, porque mudança climática é devagar. Você tem décadas para reagir, mesmo que mal. Com IA, você pode ter meses entre parece controlável e completamente fora de controle. Então, quando é a hora de agir? Agora. Literalmente agora. Não quando o ChatGPT 7 for lançado. Não quando robôs humanoides estiverem em toda a casa. Não quando a AGI for anunciada oficialmente. Naquele ponto já passou. A janela é agora, enquanto ainda somos nós que estamos escrevendo o código, enquanto ainda somos nós que controlamos os data centers, enquanto ainda somos nós que fazemos as leis. Porque tem outra coisa. Quanto mais tempo passa, menos poder político humanos têm. Hoje, trabalhadores humanos ainda geram a maior parte do PIB. Governos ainda dependem de humanos para a economia funcionar. Então, humanos ainda têm leverage político. Ainda podem protestar, ainda podem fazer greve, ainda podem votar. Mas quando IA gerar a maior parte do PIB? Quando governos dependerem mais das empresas de IA do que dos trabalhadores? Naquele momento, o poder político real migra permanentemente. As empresas de IA vão escrever as leis, vão financiar políticos, vão controlar infraestrutura crítica. E humanos comuns viram irrelevantes economicamente e politicamente. Então essa é verdadeiramente a última chance da democracia funcionar. A última janela onde voto popular ainda significa algo, onde protesto ainda tem poder, onde trabalhadores ainda têm leverage. Fecha essa janela e pode nunca mais abrir. 12ª lição. Não é inevitável. Podemos escolher outro caminho e, finalmente, chegamos na lição mais importante de todas. A lição que me fez decidir que valia a pena fazer esse vídeo. A lição que pode mudar tudo não é inevitável. Eu sei que tudo que eu falei até agora parece assustador. Parece que estamos numa locomotiva descontrolada indo para o precipício e não tem como parar. Eu entendo essa sensação. Eu senti isso também quando aprendi tudo isso. Mas aqui está a verdade. Essa inevitabilidade é construída. É uma narrativa. É uma história que as pessoas que estão construindo isso contam para justificar suas escolhas. Ah, alguém vai fazer de qualquer jeito. Então pode ser eu. Ah, o progresso tecnológico não pode ser parado. Ah, a China vai fazer se a gente não fizer. Tudo isso cria a sensação de que não há escolha. Mas há. Deixa eu te mostrar exemplos históricos onde a humanidade coordenou diante de ameaças existenciais. Armas nucleares. Nos anos 50, 60, todo mundo achava que proliferação nuclear era inevitável. Todo país ia querer bombas, ia ter guerra nuclear. Era só questão de tempo. E sabe o que aconteceu? Criaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Não é perfeito, mas funcionou. A maioria dos países escolheu não desenvolver armas nucleares mesmo podendo. Criaram sistemas de verificação, inspeções, acordos, porque todos entenderam, se todo mundo tiver bombas nucleares, todos perdem. Então é melhor coordenar para ninguém ter. Outro exemplo, Protocolo de Montreal. Nos anos 80 descobriram que CFCs, produtos químicos usados em aerossóis e geladeiras, estavam destruindo a camada de ozônio. Iam causar câncer de pele em massa, destruir ecossistemas. E as empresas que produziam CFCs eram gigantes, tinham lucros enormes, tinham um lobby poderoso, parecia impossível mudar. Mas quando a ciência ficou clara, quando todo mundo entendeu o risco, 195 países assinaram um acordo, baniram CFCs. Criaram alternativas e hoje a camada de ozônio está se recuperando. Funcionou porque houve clareza sobre o problema e vontade política para resolver. Então por que não pode funcionar com IA?
Por que isso seria diferente? A resposta é: não é diferente. Pode funcionar, mas só se houver clareza massiva sobre o problema, e só se houver vontade política, e só se as pessoas exigirem, e aqui está onde você entra, porque a única razão que essas empresas conseguem fazer o que estão fazendo é porque a maioria das pessoas não sabe, não entende, não se importa ainda. Mas quando souberem, quando entenderem que seus empregos vão sumir, que seus filhos estão em risco, que estão apostando com nossas vidas sem permissão, aí muda. Aí vira questão política de primeiro nível. Aí políticos que ignorarem isso perdem eleições. Aí empresas que não se autorregularem enfrentam regulação forçada. Já está começando. 40 procuradores gerais nos Estados Unidos processando Meta por viciar crianças intencionalmente. Austrália banindo redes sociais para menores de 16. Escolas virando livres de celular e vendo riso voltar para os corredores. Não porque as empresas decidiram fazer certo, mas porque pessoas exigiram mudança. E com IA pode ser a mesma coisa. Não estou falando de banir IA, estou falando de canalizar IA para caminhos estreitos e seguros ao invés de corrida suicida para AGI incontrolável. Dá para ter IA de educação que realmente ajuda crianças sem viciar elas. Dá para ter IA de saúde que ajuda médicos sem substituir completamente humanos. Dá para ter IA de produtividade sem destruir empregos mais rápido do que a sociedade consegue se adaptar. Dá para ter acordos internacionais limitando o desenvolvimento de AGI da mesma forma que limitamos armas nucleares. Dá para ter transparência sobre o que essas empresas estão fazendo. Dá para ter testes de segurança obrigatórios. Dá para ter proteções para whistleblowers que querem avisar sobre problemas. Dá para escolher um futuro diferente, mas só se agirmos. E a ação começa com clareza. Começa com você entendendo o que está em jogo. Começa com você compartilhando isso com as 10 pessoas mais influentes que você conhece. Começa com você só votando em políticos que levam isso a sério. Começa com você exigindo que esse assunto seja tratado com a seriedade que merece. Porque aqui está a coisa. Individualmente, você se sente impotente. Você pensa, o que eu posso fazer? Sou só uma pessoa. E é verdade. Individualmente, você não pode parar isso. Mas coletivamente? Coletivamente somos 8 bilhões. E se nem que seja 1% de nós acordar e exigir mudança, isso é 80 milhões de pessoas. Isso é poder político real. Toda grande mudança na história começou assim. Começou parecendo impossível. Movimento pelos direitos civis, movimento ambiental, fim da escravidão. Tudo parecia impossível até não ser mais. E sempre tem um momento onde você olha para trás e pensa, como é que a gente deixou aquilo acontecer por tanto tempo? Escravidão. Óbvio que estava errado, mas na época muita gente achava inevitável. Achava que a economia dependia disso, que não tinha alternativa. Tabaco. Óbvio que causa câncer. Mas empresas negaram por décadas. E pessoas acreditaram porque parecia conveniente acreditar. Então aqui está meu pedido final para você. Não fique passivo. Não aceite que isso é inevitável. Porque não é. Compartilha esse vídeo. Conversa sobre isso. Exige que políticos falem sobre isso. Apoia organizações que estão lutando por regulação sensata. Usa sua voz. Porque a coisa mais perigosa não é a IA em si. É o silêncio. É a aceitação. É a resignação. Existe um caminho melhor. Mas esse caminho requer coragem, requer que a gente pare de ser espectadores e vire protagonistas da nossa própria história. Não sei você, mas eu escolho o caminho onde a gente não entrega nosso futuro para 6 bilionários com complexo de Deus. Escolho o caminho onde construímos tecnologia que serve humanidade, não que substitui ela. Escolho o caminho onde meus filhos crescem num mundo que ainda valoriza seres humanos. E você? Qual caminho você escolhe?